A rosa é o ápice da pintura, né? Principalmente para quem pinta em tecido, tá? Eu pinto rosa de várias formas, porque quando a gente passa a entender os cortes, o formato dela, a gente não faz ela só de um modo, faz de vários modos, né? Vários cortes. Então eu vou passar aqui para vocês uma rosa que eu acho que ela é bem fácil de fazer, os cortes, vou tentar explicar direitinho para vocês, não prolongando demais o vídeo, e espero que ajude muito, porque eu faço com muito prazer essas filmagenzinhas, a gente não tem nada profissional, mas para mim é uma satisfação poder passar um pouco do que eu sei para vocês, tá? Então vamos começar. Aqui, vocês estão vendo, é uma rosa, eu já passei o clareador. Eu vou colocar um pouco do branco aonde eu desejo que vá ter mais luz, né? Sempre aqui nesse bojo, né? É um lado que pega mais branco, que vai receber mais luz. Então, eu já venho colocando. A minha pintura, ela é o estilo mesmo porcelanizado, ela não é de mão livre, ela é um estilo porcelanizada, tá? Então eu vou colocando um pouquinho de branco em algumas áreas, né? Sempre aqui no meio, nesse meio da rosa, você deixa ele sem branco, porque é a área que pega a profundidade, tá? Então, venho aqui agora, vou fazer uma rosa que eu gosto muito da cor, que é o vermelho carmim com o marrom, tá? Aí eu venho, faço essa profundidade, eu não faço nada muito definido, eu vou colocando, vou jogando, né? Vou espalhando essa tinta. A gente nunca, vou ensinar uma coisinha para vocês. A gente tem que ter uma medida do corpo da rosa e o bojo, tá? Então, é assim, você vai, leva os dois dedos, você junta aqui, né, separa. A medida aqui do bojo, ela tem que ser também a mesma medida para o corpo da rosa. Você nunca pode fazer um bojo de um tamanho e o corpo de outro, tem que ser a mesma proporção, tá? Olha, aqui, ó, a mesma medida, tá vendo? Aqui eu ponho os dois dedos e venho aqui na parte do corpo e a parte do bojo, eles estão no mesmo tamanho. Então tem que ter essa divisão, porque por isso que depois muitas vezes a gente fica aquela rosa parecendo um repolho, é isso, tá? Aí, então, logo aqui abaixo do bojo, eu começo a espalhar essa rosa, essas tintas, essas cores, e vou puxando aqui no sentido de pétala. A gente sempre, eu faço isso, sempre eu jogo ela de dentro para fora e vou puxando, tá? Como a rosa porcelanizada, ela não é uma rosa montada, então você vai definindo ela depois toda com cortes, tá? Aí vou pôr mais um pouco de profundidade aqui abaixo do bojo. E vou sempre levando ao sentido das pétalas. Como é uma rosa individual, né, eu vou respeitar mais um pouco aqui esse espaço, tá? Então, faço mais profundidade aqui nesse bojo da rosa, né? A gente nunca faz aquele bojo muito aberto, porque quanto mais fechado é o bojo, mais fechadinho, você vai ter espaço para depois você trabalhar o corpo da rosa com pétalas. Se você invadir muito com o bojo, aí você não vai ter espaço no corpo da rosa.
Então, eu uso as mesmas cores, né? Aí eu vou criando cores secundárias com a própria mistura, aqui no caso do vermelho carmim e o marrom. Eu vou e acrescento o branco, aí já cria uma segunda cor, tá? Agora sim, agora na hora dos cortes, agora tem algumas regras, né? A gente vai usar sempre o canto do pincel, tá? Olha, tem alguns segredinhos, né? Então, a gente vai aqui, ó, canto direito do pincel para fora com tinta. Aí, você vai jogando tinta, pincelando para fora. O bojo da rosa, ele contém no máximo 6 pinceladas. 3 para a direita e 3 para a esquerda. Um lado você faz mais iluminado e um outro você faz com a tinta mais escura, que é para dar profundidade, dar contraste na rosa. Usando sempre. Aqui, ó. Se eu for usar pro lado do recorte direito, tinta pro lado direito. Se for para o esquerdo, eu viro o pincel, né? E com o cantinho do pincel eu jogo aqui para fora. Tinta sempre virada para o contorno da rosa, olha. Aí você começa a dar volume nessa rosa, tá? Aí você vai colocando algumas pinceladinhas mais curtas, sempre trabalhando com a tinta no cantinho do pincel. Agora eu venho com tinta no canto do pincel, tinta virada para cima, tinta virada para cima do bojo, não é para baixo, é virada para cima. E vou começar a dar leves pinceladas, olha, pincelada solta, e puxo esses excessos, né? Do outro lado, eu posso já colocar um tom um pouco mais escuro, porque para dar um contrastezinho nessa rosa. Mas é muito importante o modo como você vai jogar essa tinta. Não esqueça, no bojo, tinta sempre para cima, olha, porque ele vai abrir. Se você jogar a pincelada ao contrário, esse bojo vai fechar. Então, por isso que a tinta é virada para cima, porque ele vai abrir. Outra coisa, pétalas agora. A pincelada são uma, puxa para dentro, tinta para fora, no canto do pincel, tinta para fora. Uma, duas e 3. Então, depois você vem, trabalha essa tinta, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês. A pincelada da pétala são apenas 6. Uma, você sombreia puxando para dentro. Duas pinceladas. E 3. Agora, dependendo do modo como você joga a tinta, você vai abrir ou fechar a rosa. Essa, eu joguei a tinta para baixo, né? Deu esse efeito. Agora, se eu jogar essa pincelada, né? Uma, duas, e eu virar a tinta para cima, ela vai ter outro sentido, olha. Essa pincelada mágica que sai, né? Aí eu venho, já, igual eu falei, né? Ó, pincelada de rosa são 3. Uma, você trabalha a tinta, né?
2 pinceladas, tinta sempre no canto do pincel, virada para fora. 2 e 3. Do outro lado, vamos de novo, novamente, tá? Olha aqui, ó. Uma pincelada. Uma, 2 e 3. Agora eu vejo se eu quero abrir ou fechar. Se eu quiser ela aberta, eu deixo a tinta virada para baixo e apenas levo para o centro da rosa. Agora, se eu quiser ela viradinha, aí eu ponho a tinta para cima, que vai dar um outro efeito, né? E isso a gente vai deixando os espaços, por isso a importância do bojo não abranger demais, invadir demais o corpo da rosa, porque aí depois você tem como jogar pinceladas curtas dentro dessa rosa. Tá? Aí vem, ó, novamente, uma pincelada, uma, duas pinceladas e quando eu jogo ela no cantinho direito, eu posso ir lá dentro do corpo da rosa e puxar para fora, olha, vai dar esse efeito. Aqui, novamente, olha, gente, é umas. Sempre eu bato na tecla, não é aquele monte de recorte. Uma, 2 e 3. Depois eu venho trabalhando suavemente essa rosa. É uma rosa que eu não costumo muito assim estar trabalhando com ela, porque eu gosto de rosa bem despojada, mas essa é uma rosa que você aprendendo é o caminho para você fazer várias outras. Você tem que entender as pinceladas, a quantidade de pétalas, saber que a rosa não leva aquela quantidade de pétalas, né? Então você tem sempre a observar, a rosa ela leva no máximo 1, 2, 3 camadas de pétalas de um lado e 1, 2, 3 camadas do outro, tá? Não é aquele monte de camada de pétalas, né? Não. No bojo, você vai trabalhar as camadas, 3 pinceladas à direita e 3 pinceladas à esquerda. Canto esquerdo, né? Canto esquerdo, tinta canto esquerdo, virado para fora. Canto direito, tinta virada para o lado direito, pincelada para fora. Essa vai ser nossa primeira aula de rosa. Eu vou estar tentando passar mais vídeos para vocês, tá? Entendendo como que faz a rosa, que eu acho que o primeiro é a gente entender como que é os cortes, quanta quantidade de pétala, como pegar a tinta, tá? Espero que eu tenha ajudado e desculpa aí a filmagem mal feita, é porque eu tô filmando sozinha e ainda olhando as panelas, tá? Mas um obrigado e fique com Deus.